Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Como vocês veem, nós estamos aqui com o irmãozinho na nossa tela e é justamente dele que nós vamos falar. Ele fez um vídeo aí expondo uma irmãzinha no TikTok e esse vídeo acho que alcançou aí bastante visualização. Então, irmãos, nós trouxemos aqui porque é importante falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos a respeito desse irmãozinho, eu escolhi uma palavra aqui para que sirva como reflexão. E eu tenho certeza que se chegar a irmãzinha a qual ele expôs, eu tenho certeza que Deus vai abençoar e ela vai tirar a mágoa que provavelmente ficou no coraçãozinho dela. Então vamos ler com a ajuda de Deus Cantares no capítulo 4, ok? Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. E o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no meio de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas, que sobe do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é doce, e a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Irmãos, muitas das vezes quando a gente é jovem, a gente faz muita besteira, mas também se é notado que quando você está com 15 anos, 16 anos, as suas atitudes quer te conduzir para que você seja adulto ainda que você não seja. Com 15 anos que você já começa a formar aí o seu caráter, que você quer se comportar como um homem. E esse irmãozinho, ele não se comportou como um homem. Porque, veja bem, irmãos, há determinadas situações das quais nós fazemos que nós não devemos agir tolamente. Nós devemos agir com sensatez, com cuidado. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, alguém nós vamos estar atingindo, alguém nós vamos estar entristecendo. Antes de eu começar aqui a falar, a gente vai colocar o vídeo dele para que a gente possa entender o que aconteceu, tá bom? Vamos ver o vídeo do irmão, aí depois a gente faz aqui as nossas considerações, ok? Hoje eu vim contar aqui uma história pra vocês que vocês não vão acreditar, parceiro. É o dia que uma irmãzinha foi buscar a palavra pra namorar comigo, mas tem um pequenininho detalhe aí. Eu não tava sabendo de nada. Começou assim, eu conheci uma irmãzinha aqui, que é uma cidade bem próxima aqui de onde eu moro, e a gente começou a conversar no Instagram. Só que, tipo, eu nunca tive um sentimento, tipo, pra namorar com ela, assim. Só conversava, assim, tipo, mais de amizade e tal. Era o que eu pensava. A gente se conheceu no Insta, só que daí a mocidade dela ia fazer uma excursão pra minha cidade aqui de Gravataí, e eles iam vir e a gente ia se conhecer pessoalmente, né? Tá, daí eu fiquei feliz e tal, mas tipo, nossa, nada demais, sabe? Só, tá bom, vem. E um tempinho antes, assim, dela vir, acho que, sei lá, uns 2 dias antes da excursão chegar aqui, ela falou assim, vou fazer uma surpresa pra ti. Eu falei, estourei, vou receber um presente, vou ganhar um presente. Era o que eu pensava, né? Tá, passou o dia, ela chega no meu Instagram e fala assim, ó, Caleb, a paz de Deus, amém. Tu nem sabe o que aconteceu, deu. O que foi? O que aconteceu? Daí ela falou assim, eu busquei a palavra e Deus confirmou. Daí eu falei, Deus confirmou o quê? Deus confirmou o nosso namoro. Daí eu fiquei um tempão olhando na frente do espelho com essa cara idiota assim que eu tenho e fiquei assim, ó, não, cadê o enrolando? Isso daqui só pode ser pegadinha, não é possível um negócio desse. Achei que eu tava zoando, né? Daí eu mandei kkkk, aquelas risadas loucas assim e falei, tá, já pode parar de brincar já. Ela falou, não tô brincando, é verdade, aquela surpresa que eu ia fazer pra ti, que eu achei que era um presente, era isso, eu ia buscar a palavra e ver o que Deus falar. A gente se conhecia há uma semana. Daí tipo assim,
Eu não queria ferir o sentimento dela. Mas eu tava pé da vida, eu tava bolado, né? Porque, mano, como é que tu vai falar um bagulho desse sem me consultar antes, sem saber se eu gostava dela, entendeu? Porque, tipo assim, ó, tá, você deve pensar, mas tu deve ter dado entrada, tu deve ter dado, entendeu? Eu não devo entender nada. Eu trato todo mundo igual. Tu entende o que tu quiser, entendeu? Eu trato todo mundo do mesmo jeito. Tá, daí eu peguei e falei assim, mano, não, tipo, eu nem gosto de ti, parceiro. Como é que tu vai falar um bagulho desse? Eu falo, ai, mas Deus confirmou. Às vezes a pessoa vai ali e ela quer uma resposta e cai uma folha de árvore e ela acha que aquilo ali é um sim. Mas não é, tem que buscar um negócio certinho. Nossa, eu sei que eu fiquei bolado, eu xinguei mesmo. Aí eu falei, primeiramente, Deus deve ter confirmado pra outra pessoa, deve ter falado com outra pessoa e tu tava com tanta certeza que tu que teria aquilo que tu achou que era pra ti. Mas não era pra ti, porque não é pra ti. Aí, no final da história, a gente parou de se falar, ela ficou brava comigo, parou de me seguir, eu parei de seguir ela, e nunca mais vi ela na minha vida. Bom, irmãos, então é isso. Irmãos, viu aí a história que ele contou, que ele conheceu a moça, a jovem, no Instagram, começaram ali a se comunicarem e depois soube-se que ia ter um grupo de jovens que ia para a localidade deles e eles marcaram de se conhecer ali. Mas a moça ficou tão entusiasmada porque ele estava conversando com ela pelo Instagram que ela acabou indo buscar a palavra sem o consentimento dele para que Deus confirmasse, para que eles namorassem. Ela gostou do rapaz. Só que quando ela falou para ele, o que ele fez? Ele não apenas jogou um balde de água fria em cima da moça, literalmente falando, como que humilhou ela. Isso não é papel de homem. E como ele é um jovem, ele errou. E eu aconselho ele a que ele faça um outro vídeo e que ele peça desculpa para essa irmã. E ainda bem, irmãos, que ele não colocou a imagem dela, não divulgou a imagem dessa irmãzinha, porque a humilhação, tadinha, ia ser muito maior. Mas saiba de uma coisa, irmã, não perdeu nada não. Foi um livramento que Deus te deu. Foi um livramento, sabe por quê? Ele não sabe dar valor às coisas da vida, entende? Então não fique magoada, não fique triste, mas saiba que Deus, no tempo certo, Ele vai preparar um servo de Deus verdadeiro para você, com atitudes de um homem, com atitude de uma pessoa que saiba valorizar uma mulher, entende? Irmãos, quando eu casei com a minha esposa, ela era jovem, muito mais jovem que eu. Uma das promessas que eu fiz ao pai dela foi de cuidar dela. E hoje, irmãos, nós estamos juntos há 28 anos. E eu tenho ainda a mesma vontade, o mesmo desejo de cuidar dela e a preocupação de cuidar dela. Então, é isso, irmão. As atitudes de um homem é de proteção, é de amor, porque o amor não é aquele falado apenas de boca. O amor, ele tem que ser demonstrado. E então, irmã, Deus vai preparar para você de verdade um irmãozinho que desprenda esse sentimento do amor por você, um sentimento verdadeiro. Irmãos, às vezes, não por culpa da irmã, é pela inexperiência dela, ela foi buscar a palavra e acabou se confundindo na palavra, acabou achando que aquela palavra que veio era a confirmação para que ela viesse a namorar com esse irmão. Mas pela graça e misericórdia de Deus, deu errado, não porque a palavra veio errado, é porque ela pegou uma palavra que provavelmente não era para ela, entende? Então, veja bem, eu vou mostrar para vocês quando a palavra é direcionada para a gente. Eu tinha muito desejo de aprender a tocar os saques alto. Eu ainda não concluí, mas Deus me confirmou na palavra. E como que aconteceu? Eu estava estudando uma música e aí eu pensei, eu vou trocar de instrumento porque o instrumento que eu quero tocar é muito caro.
e eu não vou ter condições de comprar. Então, eu vou mudar o instrumento e vou tocar um mais barato. Por quê? Com R$500, R$600, eu vou lá no centro de Osasco, pensando eu, e compro um violino e vou tocar o violino. Mas Deus não tinha colocado o violino no meu coração para me tocar. Deus havia posto desde criança o sax, que eu não tinha entendimento e eu já gostava de músicas sacras. E quando eu ouvia o som do saxofone, eu ficava sonhando. Então, irmãos, aí tá, eu comecei a estudar no sábado, aí eu falei pro irmãozinho, irmão, eu tô querendo mudar o meu instrumento, eu tô querendo mudar a minha forma de estudar, porque eu vou tocar violino. Aí eu falei, tá bom, irmão Ari, vê como que o irmão quer, o que Deus colocar no coração do irmão, o irmão faz. Aí eu falei, tá bom. Mas ainda assim eu ainda continuei estudando as notas do sax e fui para casa naquele sábado. À noite eu congreguei normal, Deus não falou nada comigo a esse respeito. E eu fui dormir em casa, irmão. Aí quando eu estava dormindo, eu tive um sonho que eu estava dentro de um hospital. E lá no hospital tinha dois irmãozinhos discutindo de forma verbal. E um deles segurava nas suas mãos um violino. E em dado momento, ele pegou aquele violino e começou a tacar no chão. O violino quebrou ao meio, ficou preso só pelas cordas. E ele jogou esse violino, o violino veio rastejando na minha direção e parou nos meus pés. Eu peguei esse violino e eu falei, puxa vida, o irmãozinho sabe que eu estou estudando música, deveria ter me dado. Porque no meu sonho, a gente tudo se conhecia ali. Ele sabia que eu estudava. No meu sonho, ele sabia que eu estava estudando música. E eu falei dessa forma. Tá, tudo bem. Aí eu acordei, irmãos. Isso foi no sábado para domingo. Aí de manhã eu estava indo para o culto de jovens e menores. Aí eu encontrei uma irmãzinha que estava indo também, que muito amigo, além de irmão, amigo da família. Aí eu perguntei para a irmãzinha, falei, irmã, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que a irmã acha? Ela pegou e falou para mim, irmão, eu não sei, eu não tenho discernimento de sonhos, mas o irmão vai buscar a palavra na comum, ou então o irmão vai em outra localidade, assim como o irmão sentir, o irmão faz. Aí eu falei, tá bom, irmã. Aí eu congreguei no domingo de manhã, no culto de jovem, Deus não falou nada. Aí quando foi à noite, eu tinha muita vontade de conhecer uma igreja da qual eu ainda não tinha ido. Fica lá nas Bandeiras, Vila Madalena. Aí eu peguei e falei, bom, já que eu tenho a vontade de conhecer essa igreja, eu vou lá. Eu só passava perto dessa igreja de ônibus. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja, irmãos, aí eu comecei a observar o estacionamento lá externo, do lado de fora. E só tinha carro de irmãos um poder aquisitivo bem maior. E aí eu pensei comigo, eu vim lá de Osasco para cá, essa igreja só dá irmão rico. E eu pensei assim, irmãos, e entrei para dentro da igreja e sentei lá nos bancos, fiquei esperando. Mas antes da palavra, irmão, o diácono, ele subiu para falar a necessidade da igreja. E aí, quando ele subiu, irmão, ele pegou e falou assim, irmãos, hoje eu não vou falar a necessidade da igreja, mas eu vou falar aquilo que Deus toca no meu coração, porque eu não quero levar para casa e nem ficar provado. Irmão, você veio de longe buscar a palavra e você quer mudar aquilo que Deus colocou no seu coração para que você faça. Então não queira mudar aquilo que Deus te deu, irmão. E para que você entenda, o meu instrumento, irmão, ele veio dos Estados Unidos na minha casa e custou R$21.000. Só que eu não coloquei a mão no meu bolso para tirar um centavo. Eu ganhei esse instrumento. E Deus, irmãos, ele é poderoso. Se você não tiver condições de ter, de comprar, Deus é poderoso para fazer igual ele fez comigo. Ele pode mover o coração de um irmão lá no Japão, ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar desse mundo aqui, e ele também levar o instrumento para você na sua casa e entregar nas tuas mãos. Deus, ele é poderoso para fazer isso, mas não mude aquilo que Deus colocou no seu coração. E então, irmãos, veja bem que Deus falou comigo, como a gente costuma dizer, face a face. Eu não precisei tentar entender aquilo que Deus já estava me dando
no meu rosto. Deus explicou da forma que eu entendi que eu não poderia mudar o instrumento ao qual eu tinha que tocar, o qual Ele tinha confiado e me colocar no meu coração de eu tocar desde quando eu ainda era criança. Eu ainda não fiz, irmãos, porque na época, eu falo quando eu era criança, eu ainda não era servo de Deus. Eu vim ser servo de Deus depois que Deus fez uma obra muito bonita, quando Deus preparar, eu conto para os irmãos. Mas enfim, agora eu estou sem tempo, eu não consigo um tempo disponível para estudar a música, mas eu creio que no tempo certo Deus vai preparar e eu vou concluir essa parte. E eu, quando estava estudando música, irmãos, Deus havia colocado nessa parte de eu estudar para tocar o saxofone, e os irmãos do ministério, o auxiliar, o encarregado de orquestra, houve uma determinação que iam se tirar os instrumentos de sopro. E ele pegou e falou assim para mim: irmão Ari, eu sei que o irmão quer tocar o sax e vai ter mudança, talvez por causa de alguns sax que já tem, então talvez não vai poder tocar. Só que depois, irmão, ele parou e falou: não, irmão, vamos fazer assim, o irmão volta para estudar música e continua estudando, porque o irmão vai tocar um instrumento que Deus colocou no coração do irmão tocar. Então é isso, irmãos. O que eu queria dar de testemunho para vocês em relação a buscar a palavra é isso. Quando a gente vai buscar a palavra, Deus não nos deixa confundido, tá bom? A irmãzinha, talvez, por ela ter se entusiasmado, por ela sentir vontade de querer namorar o jovem, ela acabou não se apercebendo, mas que ela não fique triste com isso, porque no tempo certo Deus vai preparar o seu jovenzinho, o seu namorado, entendeu? E que esse jovem possa ir levar o seu casamento para a vida inteira. Como eu, por exemplo, eu estou casado com a minha esposa, eu sou o primeiro namorado dela, e até hoje nós já estamos com 28 anos de casado, ok? Então eu queria falar isso, porque quando eu vi aí os pessoal falando a respeito do irmão, que ele tinha feito esse vídeo aí no TikTok, então eu senti muito desejo de fazer esse vídeo e dar esse conselho para esse irmão, que ele possa voltar aí a fazer um outro vídeo, tá? Se redimindo com a irmã, porque ela é uma cara serva de Deus, tá? E ele também, como servo de Deus, ele tem que entender que esses costumes são mundanos e que tem que deixar fora, jogar fora. Você pode ver da forma que ele fala. É uma forma não de um servo de Deus, mas é de pessoas mundanas, de pessoas que estão lá fora, que não têm compromisso com as coisas de Deus. E se ele estiver fazendo dessa forma, ele é um candidato a não permanecer na graça, no Evangelho, que é a graça do Filho de Deus, não permanecer buscando Deus e fazendo parte da Irmandade. Por quê? Porque Deus não se agrada da forma que ele está agindo. Então, o irmão Caleb, você precisa fazer um outro vídeo e se desculpar com a irmã, ok? Porque eu vou ser sincero e dizer para você, se eu fosse o cooperador de jovem da sua comum, eu tirava a sua liberdade, porque o que você fez não é digno de ser de um servo de Deus ou de um homem, tá? Então você está crescendo, você é jovem, é adolescente, está crescendo. Então logo logo você vai passar a ser homem e você vai querer ser o quê? Para as moças que um dia você quiser, para a moça, melhor dizendo, que um dia você quiser firmar um compromisso. Você vai ser uma decepção, como você foi para essa irmãzinha? Ou você vai querer ser um homem de caráter? Pensa bem nessa parte, tá bom? Irmãos, agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Que a paz do nosso eterno Deus possa alcançar a cada um de vocês, tanto com você próprio, quanto na sua família. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.